Nesta sessão vão ser apresentadas informações e orientações para a implementação do cenário educativo dos acidentes rodoviários como problema de saúde pública. Este cenário educativo foi pensado para ser desenvolvido nas aulas de matemática ou ciências, mas pode ser desenvolvido noutras disciplinas, tanto em ambiente educativo formal como informal. O cenário tem uma componente forte de matemática, sobretudo na área da estatística e análise de dados, portanto é sugerido que a professor de matemática seja envolvido no desenvolvimento do cenário, sobretudo no planeamento e execução dos projetos de investigação escolar. O cenário destina-se a alunos do sétimo ao nono ano de escolaridades e está dividido em duas partes. Numa primeira parte, o que se pretende é que, através da exploração dos objetos pedagógicos digitais que foram desenvolvidos no âmbito do projeto PAPS, sejam desenvolvidos competências e conhecimentos relacionados com a saúde pública, com a segurança rodoviária, fatores de risco no trânsito, sobre indicadores de segurança pública e segurança rodoviária, tem uma componente forte relacionada com pesquisa, análise e interpretação de dados estatísticos e depois também relacionado com a investigação e o método científico. Para esta primeira parte do cenário estão previstas ou são sugeridas 5 sessões que eu vou descrever mais à frente. A segunda parte do cenário é destinada ao planeamento e desenvolvimento do projeto de investigação escolar. Existe no fotodendro informação com informações sobre o cenário educativo, existe uma versão em português e também uma versão em inglês, e esse documento tem muita informação sobre o cenário, desde os objetivos do cenário, a descrição e sugestão de exploração dos objetos de aprendizagem, tem sugestões de planeamento das aulas e tem também, por exemplo, informações sobre o projeto de investigação escolar. Eu vou agora apresentar sugestões de planificação das aulas da primeira parte do cenário e também alguns exemplos de objetos de aprendizagem que foram desenvolvidos para este cenário no âmbito do projeto PAPS. Então, numa primeira sessão, envolve conceitos de saúde pública, informações sobre os principais problemas de saúde pública no mundo e também a justificação de porque é que os acidentes rodoviários são um problema de saúde pública. O professor pode iniciar a aula por promover uma discussão sobre o que é saúde pública e quais são os principais problemas de saúde pública e, após a discussão, pode utilizar o recurso educativo digital 1 para apresentar informações e definições sobre o que é saúde pública e também alguns dados sobre saúde pública e segurança rodoviária. Este recurso está disponível no Fotodentro, há uma versão em português, que é esta que estou a apresentar, e há também uma versão em inglês. Tem definições sobre o que é saúde pública, a importância da saúde pública, a diferença entre a saúde pública e os serviços de saúde, os principais serviços ou os serviços essenciais de saúde pública, e depois também tem alguns dados sobre as consequências dos acidentes de trânsito a nível mundial, as principais causas de morte no mundo, com destaque para os acidentes de trânsito. Por exemplo, importa destacar que os acidentes de trânsito são a primeira causa de morte no grupo etário dos 5 aos 14 anos, também das primeiras causas de morte no grupo dos 15 aos 49 anos. Depois temos aqui alguns dados também, neste caso de Portugal, em que se pretende mostrar que os acidentes de trânsito, ou as consequências dos acidentes de trânsito, são a primeira causa de morte no grupo etário dos 15 aos 19 anos. Após a exploração do curso educativo e da justificação que os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública e são um problema grave, sobretudo nos mais jovens, o que se propõe é que os alunos realizem uma tarefa em grupo que envolve análise e informação estatística relacionada com acidentes de trânsito ou com as consequências dos acidentes de trânsito no seu país. Para tal, existe um documento com questões orientadoras, com informações e questões orientadoras para a realização dessa tarefa. O documento tem questões orientadoras para a realização da tarefa, que consiste em explorar uma aplicação que está disponível no site do OMS, que tem informações sobre as consequências dos acidentes de trânsito em cada país, em diferentes anos, por sexo e em diferentes grupos etários, considerando um indicador de mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, o objetivo é que os alunos explorem esta aplicação, vão utilizando aqui estes filtros e depois deem a resposta às questões orientadoras que são colocadas. A segunda sessão é dedicada a indicadores de segurança rodoviária, sobretudo baseados em estatísticas de acidentes de trânsito. Há uma série de recursos educativos que podem ser utilizados nesta segunda aula. A maior parte destes recursos são sites com dados de sinistralidade, quer a nível nacional, neste caso em Portugal, e também a nível internacional, tanto europeu como mundial. O professor pode começar a aula por recordar que os acidentes de trânsito são uma das principais problemas, ou um dos principais problemas de saúde pública
tanto a nível nacional como a nível mundial, e pode aproveitar para fazer ligação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Para isso, há um recurso educativo que tem alguma informação sobre estes ODS, em particular sobre os ODS relacionados com a sinistralidade rodoviária. Este objeto educativo, este recurso está disponível no Fotodendro, é uma apresentação simples, com 5 slides, tem aqui algumas informações sobre o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, da ONU, tem um link para o site dos ODS em Portugal, depois numa segunda página tem aqui o discurso de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, um resumo com todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e depois aqui nas últimas 2 slides tem em particular os objetivos que estão relacionados com a segurança rodoviária. Nomeadamente este objetivo 3.6, em que a meta é, até 2030, reduzir para metade, a nível global, o número de mortes e feridos devido a acidentes rodoviários, e depois outro objetivo relacionado também com a segurança rodoviária, que é o objetivo 11.2, e este objetivo está relacionado também com transportes seguros e com melhoria de segurança rodoviária a nível mundial. A seguir, pode-se fazer uma discussão na turma sobre quais são as principais consequências dos acidentes de trânsito e como é que é possível medir e monitorizar o problema, de forma a fazer lançamento para os indicadores de segurança rodoviária. Em relação a estes indicadores, há um recurso educativo digital, que é o recurso educativo 2, que tem informações sobre os principais indicadores de saúde que são usados no contexto de segurança rodoviária. Este recurso está também disponível no Fotodentro e tem informações sobre indicadores de saúde utilizados no contexto da segurança rodoviária. Tem informação sobre o que é que são estes indicadores de saúde, qual é o objetivo destes indicadores, e depois tem exemplos de indicadores que são os principais indicadores que são usados na segurança rodoviária. Aqui temos o número de vítimas mortais. Para cada indicador tem uma pequena definição daquilo que é o indicador, o que é que representa, e depois tem link para sites com dados que podem ser utilizados pelo professor para mostrar alguns números de sinistralidade, tanto a nível nacional como a nível mundial. O número de feridos graves, feridos leves. Aqui neste caso temos o link para um site da Prevenção Rodoviária Portuguesa, que tem o número de vítimas mortais, feridos graves e feridos leves em Portugal continental. Outro indicador são as taxas de mortalidade, e aqui é importante destacar a taxa de mortalidade que são utilizadas quando queremos comparar os dados em populações com dimensão diferente, ou quando queremos comparar a evolução ao longo do tempo. E depois outro indicador que não é tão usado, pelo menos na Europa e a nível da União Europeia, e em Portugal também não, no contexto de segurança rodoviária, mas que é utilizado noutros contextos de saúde pública, e há também o site da OMS que apresenta também estes dados, que são os anos de vida devido aos estados com incapacidade, os DALIs. Podem também ser abordados. Tem também aqui o link para o site da OMS, que tem informações sobre este indicador a nível nacional, em anos diferentes também, e por sexo e em grupos etários diferentes. Ou seja, este recurso tem informações sobre os indicadores, e para cada indicador tem sempre um link para um site com fonte de dados que podem ser utilizados pelo professor para apresentar alguns dados das consequências da sinistralidade. Depois de serem apresentados e explicados os indicadores utilizados no contexto da segurança rodoviária, aquilo que se propõe ou que se sugere é que os alunos realizem uma tarefa que envolve pesquisa de informação estatística para caracterizar a sinistralidade no seu país. A tarefa está disponível no Fotodentro, tarefa 2, no último link desse slide, e os outros recursos que estão disponíveis para esta segunda aula, a maior parte deles são fontes de dados de dados de sinistralidade a nível nacional, a nível europeu e a nível mundial, que podem ser utilizados pelo professor para mostrar alguns números relativos à sinistralidade, e que serão alguns destas fontes de dados serão também sugeridas como fonte de dados para a tarefa 2 que os alunos devem realizar. Para a realização da tarefa existe um documento com questões orientadoras e também com sugestões de fontes de dados que os alunos podem consultar para realizar a tarefa. Basicamente, o que se propõe aqui é que os alunos consultem informação estatística relativa a dados de sinistralidade rodoviária e que façam uma caracterização da sinistralidade no seu país ou na sua região.
A turma pode se dividir em grupos e cada grupo pode, por exemplo, explorar um tópico diferente. Temos aqui alguns exemplos. Um grupo pode explorar a sinistralidade global, outro grupo pode se focar só nos carros, por exemplo, outro nos ciclistas, outro nos peões. Ou seja, a ideia é que seja feita uma caracterização da sinistralidade no país. São sugeridas aqui algumas fontes de dados. Temos aqui dados, sites com dados de Portugal. Temos aqui um site da OMS que tem dados já em diferentes países a nível mundial. Depois temos também aqui fontes de dados de sinistralidade que têm informação em alguns países da Europa e sobretudo da União Europeia. No final da tarefa, os resultados de cada grupo podem, por exemplo, ser apresentados na sala de aula e ser promovida uma discussão sobre as consequências da sinistralidade rodoviária. A terceira aula é dedicada a comportamentos de risco no trânsito e aqui importa alertar para os comportamentos de risco e para as suas consequências e também sensibilizar os alunos para a importância de terem comportamentos seguros na estrada, seja como peões, como ciclistas ou como passageiros de automóvel, por exemplo. E aqui importa salientar a importância da utilização do cinto de segurança. O professor pode começar a aula por colocar uma questão para discussão, que é porque é que acontecem tantos acidentes rodoviários, e após a discussão e ouvir a opinião dos alunos, é importante que seja mencionado que o principal fator que leva ao acidente no trânsito é o comportamento dos utentes da estrada. Para isso, pode utilizar o recurso educativo digital 12. Este recurso descreve os elementos que compõem o sistema rodoviário e a contribuição de cada elemento para a sinistralidade. Portanto, a conclusão aqui é que o fator humano, ou seja, os comportamentos dos utentes da estrada, é o elemento que mais contribui para o acidente de trânsito. Portanto, é importante que sejam adotados comportamentos seguros, de forma a que se possa reduzir a probabilidade de acidente e, no geral, reduzir a sinistralidade. Para esta aula são também disponibilizados outros recursos digitais. Um primeiro conjunto de recursos são vídeos com ensaios de colisão e que têm como objetivo sensibilizar também para os comportamentos de risco. Eu vou partilhar um destes vídeos que tem a ver com a utilização do cinto de segurança. Este é um exemplo de um vídeo que mostra a consequência de não usar de cinto de segurança. Existem outros vídeos que estão disponibilizados que podem ser partilhados também com os alunos, com o objetivo sempre de sensibilizar para os comportamentos de risco. Outro conjunto de objetos de aprendizagem que são disponibilizados para esta aula são os simuladores de acidentes rodoviários. Nós aqui disponibilizamos 4 simuladores, um de distância de paragem, um de força de embate, um de campo de visão e outro de velocidade de atropelamento. Aquilo que se propõe é que os alunos explorem os simuladores e para isso existe um documento, que é a tarefa 3, para a exploração dos simuladores, com a informação dos simuladores e também com algumas questões orientadoras para a exploração destes simuladores. Este documento tem na primeira página os links para os 4 simuladores que são disponibilizados, ou seja, clicando sobre cada uma das imagens temos acesso ao simulador. Depois tem informações sobre aquilo que pode ser mudado nos simuladores, sobre os parâmetros que podem ser alterados para fazer as simulações. Depois temos aqui também informação sobre os resultados que nós obtemos em termos de relatório a seguir à simulação. Temos aqui algumas definições importantes, sobretudo aqui a questão do tempo de reação, para perceber e explicar depois o simulador, para realizar as simulações. Depois temos aqui, para cada simulador, temos algumas questões orientadoras em que os alunos devem dar resposta. Ou seja, o objetivo é que os alunos explorem cada simulador, vão alterando os parâmetros das diferentes simulações e depois deem a resposta a estas questões que são colocadas. Este é um exemplo da velocidade de atropelamento e depois tem aqui exemplo de algumas orientações para os alunos explorarem os outros simuladores de distância de paragem, da força de embate e do campo de visão. Existe ainda um último objeto digital de aprendizagem que é um quiz com questões relativas ao comportamento de risco no trânsito. Este quiz está disponível no Fotodentro, uma versão portuguesa e uma versão também em inglês, inclui 10 perguntas
relacionadas com os comportamentos de risco e relacionadas também com as simulações que foram feitas. A primeira questão, por exemplo, tem a ver com o tempo de reação. Para cada questão, há a indicação sempre de se a resposta dada está correta ou está errada, e depois temos sempre aqui, no final, um texto com uma explicação sobre aquilo que está a ser questionado. Pronto, são 10 questões. No final das 10 questões, para cada questão temos a informação, e no final das 10 questões temos o número de respostas certas e o número de respostas erradas. Este quiz pode ser respondido às vezes que quiserem. As últimas aulas desta primeira parte do cenário educativo estão já relacionadas com o projeto de investigação escolar. Neste cenário, aquilo que se propõe como projeto de investigação é a realização de um estudo observacional à beira da estrada. Estas aulas têm como objetivo desenvolver competências para a realização deste projeto, para a realização e para o planeamento do projeto, e para isso existe um recurso digital, que é este Objeto Digital 2, que tem todas as informações sobre como planear e desenvolver um estudo observacional à beira da estrada. Este objeto está disponível no Fotodentro, em versão portuguesa que estou a apresentar, e também em versão em inglês. É um documento PDF que tem informações sobre o projeto de investigação, ou seja, sobre como realizar um estudo observacional à beira da estrada, e que será a ferramenta base de apoio a estas duas últimas aulas. Aqui tem informações sobre o estudo observacional, o que é um estudo observacional, informações sobre o método científico, tem exemplos de indicadores possíveis de recolher para cada tipo de estrada, e aqui temos os exemplos dos passos que devem ser seguidos para o planeamento e depois a execução também do projeto, para diferentes tipos de indicadores que podem ser recolhidos. Esta versão que eu estou a apresentar é uma versão em PDF, no entanto, clicando aqui sobre a imagem no canto inferior direito, temos acesso a uma aplicação online onde temos a mesma informação de forma mais dinâmica. Esta aplicação, bem como o projeto de investigação escolar, está descrito em mais detalhe num vídeo à parte dedicado inteiramente ao projeto de investigação escolar. Para além desta ferramenta de apoio ao planeamento e realização do projeto de investigação, são disponibilizados mais dois recursos educativos. Um que tem a ver com os passos do método científico, uma apresentação com os passos do método científico, e depois temos também uma tarefa que está disponível também no Fotodentro, relacionada também com os passos do método científico. O primeiro objeto tem uma apresentação, em que é descrito o método científico, o que é o método científico, e depois são também apresentados com uma pequena descrição, neste caso, 7 passos do método científico. O segundo objeto, também relacionado com os passos do método científico, é uma tarefa de arrastar, em que o objetivo é que os alunos, com base nos passos do método científico que estão na coluna à direita, arrastem cada uma destas definições, cada um destes passos, e os coloquem por ordem correta na coluna à esquerda. Por exemplo, recursos educativos que foram apresentados e que foram desenvolvidos no âmbito do projeto PAFS para este cenário e para outros cenários educativos estão disponíveis no repositório de recursos educativos que foi desenvolvido pelo projeto PAFS. O repositório está disponível através do link de fotodentro.pafs.eu. Para além do repositório de recursos educativos de Fotodentro, no âmbito do projeto PAFS foi também desenvolvido o IMI, que é uma plataforma digital de ensino colaborativo. Na segunda parte deste cenário educativo, o que se propõe é a realização de um projeto de investigação escolar. No caso do cenário dos acidentes rodoviários com problema de saúde pública, o projeto proposto é a realização de um estudo observacional à beira da estrada. As informações sobre este projeto de investigação, sobre o planeamento e a execução do projeto, são apresentadas num vídeo à parte, designado Projeto de Investigação. O cenário educativo termina com a realização de um evento escolar aberto à comunidade, onde são apresentados os resultados do projeto de investigação escolar. Para além da apresentação dos resultados, este evento tem como objetivo a identificação de desafios relacionados com a mobilidade e segurança rodoviária e a discussão e indicação de recomendações para melhorar a segurança rodoviária e promover a mobilidade sustentável a nível comunitário.